Olá pessoal, tudo bem? Vamos nessa? Dentro desse bloco, resolução de questões da FCC, resolução de questões que tratam da parte de regra de três composta, que a gente sabe sempre vai ter chance de aparecer nas provas da banca. É um assunto que eles curtem, então simbora. Regra de 3, através da resolução de questões da FCC, redes sociais estão aí na tela. Quem quiser seguir meu Instagram está convidado, é o @prof. Bruno Lima. Quem quiser se inscrever no meu canal do YouTube e complementar a sua preparação, acompanhando alguns vídeos que eu deixo disponíveis por lá, basta procurar lá, é o professor Bruno Lima. Moçada, o primeiro enunciado que eu trouxe para vocês dentro desse bloco foi prova aí para o cargo de analista de gestão, concurso da Sabesp, provinha de maio de 2018. Enunciado dizendo que se 20 funcionários trabalhando 8 horas por dia cada um pavimentam 15 quilômetros de rodovia em uma semana, para pavimentar exatamente 21 quilômetros de rodovia em uma semana, a jornada diária de trabalho de 32 funcionários deverá ser de... E aí nós temos aqui então essas alternativas. Então a gente identifica que essa questão que está aqui é uma questão de regra de três composta, justamente porque eu vou perceber que eu tenho aqui a presença de mais de uma grandeza. Quais são as grandezas que a gente passa o olho no enunciado e acaba percebendo que está ali? Nós temos a grandeza funcionários, nós temos a grandeza horas por dia e nós temos também a grandeza quilômetros pavimentados, perfeito? Então bora anotar aqui os nossos dados. Olha, tenho lá a quantidade de funcionários, tem também a quantidade de horas trabalhadas por dia, ok? Horas, dia. Tenho aqui também a quantidade de quilômetros de rodovia, perfeito? Então, ficamos com o seguinte, ó, quantidade de funcionários. Inicialmente, nós temos 20 funcionários, trabalhando 8 horas por dia, que pavimentam 15 quilômetros cada um, ok? Aliás, que pavimentam juntos 15 quilômetros de rodovia. E aí ele coloca, para pavimentar exatamente 21 quilômetros, a jornada de trabalho de 32 funcionários deve ser de... E aí a gente vai deixar a nossa incógnita aqui associada à grandeza horas por dia. Então, o nosso procedimento padrão é identificar a grandeza que tem o X. No nosso caso aqui, a quantidade de horas trabalhadas por dia. A partir daí, você vai comparar a quantidade de horas trabalhadas por dia com a quantidade de funcionários, tentando verificar se essas duas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. E depois você vai comparar horas por dia com a quantidade de quilômetros, tentando também verificar se essas duas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então aqui... vou tampar os números para que você não fique aí dependendo deles para poder descobrir qual é a relação de proporcionalidade. Você não precisa dos números, lembre-se disso. Combinado que eu trago com vocês é de colocar a grandeza que tem o X com uma setinha apontada para cima. Nesse sentido, eu vou imaginar que a quantidade de horas por dia aumentou. Se eu estou trabalhando mais horas por dia, se eu preciso, então, trabalhar mais horas por dia, é porque a quantidade de funcionários que eu tenho, ela está aumentando ou essa quantidade de funcionários é menor? Moçada, se por algum motivo a gente tem que trabalhar mais horas por dia, é porque com certeza a quantidade de funcionários que eu tenho trabalhando para mim acaba sendo o quê? Acaba sendo menor. Então, se uma aumenta e a outra diminui, é porque essas duas grandezas aqui, elas são o quê? Elas são inversamente proporcionais. Ok? Aumentei a quantidade de horas por dia, né? se a gente trabalha mais horas por dia, independentemente de qual seja o seu entendimento, o que a gente vai perceber é que a quantidade de funcionários vai diminuir. Então essas duas grandezas elas caminham em sentidos inversos, perfeito? A partir daí, já que você comparou horas por dia com funcionários, agora eu vou comparar a grandeza que tem o X, que é a grandeza horas por dia, com a quantidade de quilômetros. Então, como que eu vou fazer isso? Vou imaginar aqui, olha que a quantidade de funcionários é constante, por isso então eu nem vou olhar para a quantidade de funcionários e vou simplesmente perguntar para as horas por dia o que aconteceria com a quantidade de quilômetros. Se eu imagino que eu trabalho mais horas por dia, então aumentando a quantidade de horas trabalhadas por dia, o que acontece com a quantidade de quilômetros que eu posso pavimentar? Bem, se nós estamos trabalhando mais horas por dia, com certeza eu posso pavimentar uma quantidade maior de quilômetros. Então, mais uma vez, essas duas grandezas aqui em particular, elas vão acabar caminhando o quê? No mesmo sentido. Então, são grandezas
diretamente proporcionais. Lembre-se que a relação de proporcionalidade, ela se mantém independentemente de como seja o seu pontapé inicial. Aqui eu supus, por exemplo, que a quantidade de horas por dia iria aumentar. Mas se você imaginasse que a quantidade de horas por dia iria diminuir, de qualquer maneira, a relação de proporcionalidade ela se mantém. Se você disser para mim que você trabalha menos horas por dia, a conclusão que você vai chegar é que com menos horas trabalhadas por dia, você pavimenta uma quantidade menor de quilômetros. Consegue perceber que de qualquer jeito, se uma diminui, a outra diminui também? Então elas continuam sendo diretamente proporcionais? Lembre-se. Abraão, eu achei que quando as duas grandezas diminuíssem, né, se eu imagino que as duas diminuem, que elas seriam inversamente proporcionais, né? Nada disso. As duas aumentarem ou as duas diminuírem é o que traduz a ideia de que elas são diretamente proporcionais, que é o raciocínio que a gente está seguindo aqui, perfeito? Então, a conclusão que eu preciso que você chegue, independentemente de como você tenha feito, é que horas por dia e a quantidade de quilômetros, nesse caso, seriam duas grandezas o quê? Duas grandezas diretamente proporcionais. Ao aumentar a quantidade de horas por dia, eu aumento também a quantidade de quilômetros asfaltados. A partir daí, a gente pode utilizar, por exemplo, o metro da cruz. Como que é mesmo o metro da cruz? O metro da cruz vai ser aquele em que antes de você passar a cruz, você vai organizar primeiro os seus valores. Aqui eu tenho uma grandeza que ficou inversamente proporcional à que eu defini como x. Então o primeiro passo é inverter a ordem dos elementos daquela razão. Se eu tenho ali 20 sobre 32, eu vou reescrever como se eu tivesse 32 sobre 20. Perfeito? E aí eu coloco 32 está para 20, 8 está para x e coloco aqui que o 15 está para 21. Perfeito? Feito isso, a gente agora vai, como eu brinco com vocês, benzer o nosso x. O que seria isso? Eu vou passar uma cruz, pegando a linha do x e pegando a coluna do x. Então, como assim? Pega a linha do x e pega a coluna do x. Trace aqui a sua cruz. Então, identifiquei aqui o meu x e passei a cruz, pegando a linha do x e a coluna do x. A partir daí, como que a gente faz o cálculo do x? Lembrem-se, quem ficou na cruz, sobe. Quem está na cruz, sobe. Quem não está na cruz, desce. Quem que está na cruz aqui? O 20, o 8 e o 21. Esses caras vão para o meu numerador. Então eu fico com 20 vezes 8 vezes 21. Perfeito? E aí eu vou dividir esse valor pelo que sobra, que seria o quê? O 32 vezes 15. Então quem está na cruz sobe, sobem o 20, o 8 e o 21. Quem não está na cruz desce, descem 32 e 15. A partir daí, a gente faz aqui as nossas simplificações. Claro, se quiser pode multiplicar tudo, 20 vezes 8 vezes 21, dividido pelo 32 vezes 15, ou pode fazer aqui algumas simplificações, que é o que eu vou fazer. Estou vendo aqui, por exemplo, que dá para eu simplificar o 8 com o 32. Tanto o 8 quanto o 32 são divisíveis pelo próprio 8. 8, se eu for dividir por 8, vai ter que dar 1. 32, se eu for dividir por 8, vai ter que dar 4. O 20 e o 4 dá para eu simplificar. Tanto o 20 quanto o 4 são divisíveis pelo próprio 4. 20 por 4 acaba dando 5. 4 por 4 vai ter que dar 1. Vejo aqui que dá para eu simplificar também o 5 com o 15 que apareceu ali, tá vendo? Tanto o 5 quanto o 15 são divisíveis pelo 5. Então eu consigo simplificar aqui, olha, 5, o 5 que apareceu, 5 por 5 dá 1, 15 por 5 vai ter que dar 3. E aí agora para mim, por fim, sobrou a divisão do 21 pelo 3. E aí o 21 por 3 acaba dando 7, perfeito? Então, essa aqui daqui vai ser a resposta, olha, 21 sobre 3, que é igual a 7, e aí seriam então 7 horas que eles teriam que trabalhar por dia, fazendo com que o nosso gabarito correto esteja identificado ali, olha, na letra B de bola, perfeito? Então, qual sempre vai ser o segredo para você conseguir fechar uma questão de regra de 3 composta? Identificar a grandeza que é a dúvida da questão. Nesse caso, a grandeza horas por dia. E a partir daí é ter a paciência de compará-la com as demais grandezas. Nessa questão que está aqui, não teria sentido nenhum, não te ajudaria em nada você fazer a comparação para mim, por exemplo, de funcionários com a quantidade de quilômetros. Por quê? Porque nenhuma dessas grandezas traz dúvida. Nenhuma dessas duas grandezas tem o x. Você tem que resolver a questão analisando aquilo que te dá dúvida, que é o x. Então, é horas por dia comparado com a quantidade de funcionários
e depois horas por dia comparado com a quantidade de quilômetros, tá bom? Lembrar que essas comparações, elas sempre vão acontecer o quê, gente? 2 a 2, né? 2 a 2, eu comparo sempre duas grandezas. Não tem sentido você analisar para mim, eu aumentei a quantidade de horas por dia, mas eu diminuí a quantidade de funcionários. O que vai acontecer com a quantidade de quilômetros? Não é assim que você fecha. Aumentei horas por dia, diminuí funcionários, o que acontece com quilômetros? Você está comparando 3 grandezas ao mesmo tempo. Não é dessa maneira, tá bom? Você vai comparar ali as grandezas 2 a 2, e quando tiver uma terceira, você vai imaginar que essa terceira vai se manter constante, como foi a nossa linha de raciocínio que a gente seguiu aqui, ok? Vamos fazer mais uma? Venha comigo, vamos embora. Tá aí a confirmação do gabarito. Próximo. Você que está aqui, foi prova para cargo de analista, TRT da 6ª região, TRT Pernambuco, então uma boa referência para a gente aqui. Provinha aplicada em abril de 2018 pela FCC, com o enunciado dizendo o seguinte, olha, uma equipe de 25 trabalhadores foi contratada para realizar uma obra em 14 dias. Passados 9 dias, a equipe só havia realizado 3/7 da obra. O coordenador da obra decidiu que irá contratar mais trabalhadores com o mesmo ritmo de trabalho dos 25 que já estão na obra, para dar conta de terminá-la exatamente no prazo contratado. Sendo assim, o coordenador deve contratar um número mínimo de trabalhadores igual a... E aí vem aqui então as nossas alternativas, ok? Então, de novo, a gente vai passar o olho, vai identificar que a questão é de regra de 3 composta, perfeito. Feito isso, eu vou analisar aqui então quais são as minhas grandezas. Vou ter aqui como grandeza a quantidade de trabalhadores, perfeito? Vou ter também a quantidade de dias e a quantidade que foi feita da obra, vamos dizer assim, né? Então, vou deixar anotado aqui, olha. As minhas grandezas são trabalhadores, ok? Trabalhadores. Eu tenho a minha grandeza dias e tenho a minha quantidade da obra feita, certo? O que ele coloca para mim então é o seguinte, que 25 trabalhadores em 14 dias deram conta de fazer 3/7 da obra. Aliás, eles teriam que fazer essa obra que está aqui em 14 dias, certo? E aí tem um detalhe que a gente vai ter que tomar cuidado aqui então na hora de montar a regra de 3, que é justamente o seguinte. A equipe tinha 14 dias para executar essa tarefa. Só que, o que ele coloca é o seguinte, passados 9 dias, a equipe só havia realizado 3/7 da obra. Então é isso que eu vou ter que saber jogar aqui na regra de 3, porque essa minha referência aqui dos 14 dias, ela não vai servir para mim aqui agora, porque uma informação que eu tenho é a de que em 9 dias foram feitos aí 3/7 da obra. E aí você pode colocar para mim aqui a quantidade de obra como se fosse 3/7, mas já, daqui a pouquinho também eu vou sumir com essa fração daqui, tá bom? Vou colocar aqui por enquanto só para constar. Então, no primeiro momento, o que eu posso deixar indicado é isso, olha, que eu tinha lá 25 trabalhadores que, durante 9 dias, executaram 3/7 da obra, perfeito? Aí o enunciado segue dizendo que o coordenador da obra decidiu que irá contratar mais trabalhadores com o mesmo ritmo de trabalho dos 25 que já estão na obra para dar conta de, aí fica ligado, para dar conta de terminá-la exatamente no prazo contratado. Como que a gente vai deixar isso aqui indicado? Como que eu represento que eu quero descobrir a quantidade de trabalhadores que vão ter que ser contratados, né, ou a quantidade de pessoas que eu vou ter que ter trabalhando, para que eles deem conta de terminar a obra no prazo contratado. Veja se vocês concordam comigo. Para eles terminarem a obra no prazo contratado, quantos dias que eles têm para fechar essa obra? De acordo com o enunciado, inicialmente não estavam previstos 14 dias. Aqueles 25 não fizeram em 9, só 3/7 da obra. Então, para eles terminarem a obra no prazo contratado, no prazo combinado, né, a gente vai ter um total de 5 dias, certo? Para que eu feche aqui no total de 14 dias. E para terminar a obra, veja se vocês concordam comigo. Se em 9 dias eles tinham feito 3/7 da obra, para terminar a obra, falta que fração? Faltam 4/7, concordam? Então a gente vai deixar indicado aqui que em 5 dias eles têm que fazer o quê? Eles têm que fazer 4/7 da obra. Por que eu falei que eu vou sumir com essa fração daqui a pouco? Porque, moçada, vocês sabem, eu sempre menciono isso aqui ao longo das nossas aulas, eu não preciso ficar trabalhando, né, em questão de regra de 3, em questões que tratam de proporcionalidade,
a gente pode atribuir valores para tentar fugir de alguns problemas. Então aqui eu posso imaginar, por exemplo, que a obra que eu tinha que fazer, seja lá qual fosse, seria uma obra que teria 7 etapas. Se nos primeiros 9 dias foram feitos 3/7, é como se nos primeiros 3 dias eu tivesse feito o quê? É como se eu tivesse feito 3 partes, certo? Então aqui, gente, resumo da ópera. Como o denominador é o mesmo, você não precisa ficar colocando 3/7 e o 4/7. Você pode colocar para mim simplesmente que é como se você tivesse feito 3 partes da obra, e aqui é como se você tivesse feito 4 partes da obra, ok? Quando eu trabalho aqui, olha, com o denominador 7, é como se eu tivesse entendido que eu vou separar o meu serviço em 7 partes. Nos primeiros 9 dias, eu fiz 3 dessas 7 partes. E para terminar, estão faltando 4. Então você não precisa carregar a fração 3/7 e 4/7. Ia te atrapalhar alguma coisa? Você ia errar se você usasse os 3/7 e os 4/7? Claro que não. Mas aqui é um trabalho a menos que você tem, tá bom? Então a questão que a gente vai analisar, o cálculo que a gente vai fazer agora, vai ser em cima desses valores. 25 trabalhadores estavam trabalhando e ao longo de 9 dias eles fizeram 3 partes da obra. Mas eu preciso terminar essa obra no prazo contratado, então eu tenho 5 dias. E para terminar essa obra, faltam ainda 4 partes. Eu vou precisar saber então quantos funcionários que eu vou ter que colocar para trabalhar para mim, perfeito? Bem, dessa maneira, a gente entende então que a grandeza que está mandando aqui nessa questão é a grandeza o quê? A grandeza trabalhadores. E aí eu vou imaginar que essa quantidade de trabalhadores vai o quê? Vai aumentar. Então vou colocar aqui, ó, trabalhadores. Vou imaginar que essa quantidade de trabalhadores aumenta, perfeito? A partir daí, você vai comparar para mim o que acontece com a quantidade de trabalhadores e a quantidade de dias, e o que acontece com a quantidade de trabalhadores e a quantidade de obra executada. Então, se quem está mandando aqui é a grandeza que tem o X, é ela que você vai comparar, tá bom? Para essa questão que está aqui, reforço. Em momento algum, tente comparar a quantidade de dias com a quantidade de obra. Ah, Bruno, eu sei que se eu tenho mais dias, eu consigo fazer mais partes da obra. Então, dias e obra são grandezas diretamente proporcionais. Cara, lindo, show de bola a sua conclusão. Mas para esse exercício, isso de nada adianta, porque eu tenho que pensar o tempo inteiro em cima da grandeza que tem o X. Então, se eu imagino que eu tenho mais trabalhadores, o que acontece com a quantidade de dias que eu gasto para executar minha obra? Imagine então e pergunte apenas para as grandezas. Se eu imagino que eu tenho mais trabalhadores atuando, com mais trabalhadores atuando, a quantidade de dias que eu gasto para executar essa obra é maior ou é menor? Essas duas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais? Com certeza elas são inversamente proporcionais, concordam? Quanto mais pessoas estiverem trabalhando para mim, menos tempo eu vou gastar, menos dias eu vou gastar. Então, à medida que uma aumenta, a outra diminui. Então essas duas grandezas são inversamente proporcionais, ok? Comparei trabalhadores com a quantidade de dias, agora eu vou comparar trabalhadores com a quantidade de obra executada. Então você vai pensar comigo o seguinte, se eu tenho mais trabalhadores, com mais pessoas atuando, o que acontece com a quantidade de obra que eu posso fazer? Se eu tenho mais trabalhadores, eu consigo fazer mais partes da minha obra ou menos partes? Com certeza, mais partes. Então a gente vai chegar à conclusão de que a grandeza trabalhadores e a grandeza obra acabam sendo duas grandezas diretamente proporcionais, certo? À medida que uma aumenta, a outra também vai aumentar. Então, trabalhadores e obra, duas grandezas diretamente proporcionais. Tá aqui. Bem, feito isso, se eu for trabalhar então com o método da cruz, antes de você passar a cruz, você tem que inverter aquelas razões, né, das grandezas que porventura tenham sido inversamente proporcional. No caso aqui, eu só tenho uma grandeza que foi inversamente proporcional, que foi a grandeza dias. Então, antes de passar a cruz, eu organizo os valores, deixando indicado que o 25 fica sobre x. Ali em dias eu coloco 5 sobre 9. E aqui na quantidade de obra feita eu coloco 3 sobre 4. Perfeito? E com isso eu passo agora a minha cruz. Onde que eu vou passar a minha cruz? Aqui, olha, na linha do meu x e na coluna do meu x, ok? A cruz vai passar pegando a linha em que está o meu x e a coluna que está o meu x. E agora o combinado é, quem fica na cruz sobe, quem não está na cruz desce. Então, na cruz ficaram o 25, o 9 e o 4.
esses valores, então, eu mando para cima. 25 vezes 9 vezes 4. Sobre 5 vezes 3. Esse daqui, então, é aí o valor do meu x, ok? Para chegar ao valor desse x, o que a gente vai fazer aqui? Vou simplificar o 25 com 5. 25 por 5 dá 5, 5 por 5 vai ter que dar 1. Posso simplificar também o 9 com 3. 9 por 3 vai dar 3, 3 por 3 vai dar 1. E agora a gente multiplica, então, olha, 5 vezes 3 vezes 4. 5 vezes 3 vai ter que dar 15. 15 vezes 4 vai ter que dar 60. E aí, você dá uma olhada nesse 60, passa o olho ali nas alternativas e fala para mim o seguinte: pô, Bruno, peraí que com certeza teve alguma coisa aí que você fez errado. Teve alguma setinha aí que não fechou, porque a gente não tem o 60 ali nas alternativas. Não tem, não era para ter, e que bom que não tem, porque se tivesse, talvez a gente marcaria. Fica ligado na pergunta final do exercício. O que o cara quer saber de vocês é: sendo assim, o coordenador deve contratar um número mínimo de trabalhadores igual a... O que a gente acabou de concluir aqui, moçada? Que para a galera conseguir terminar nos 5 dias que eles têm o restante da obra, que eram aquelas 4 partes, eu precisaria ter trabalhando para mim 60 funcionários. Só que você vai se lembrar que nós já tínhamos quantos? Nós já tínhamos 25. Eu preciso ter 60 funcionários trabalhando. Como eu já tinha 25, então o número mínimo que ele tem que contratar seria de quê? Seria essa diferença, do 60 para o 25, perfeito? Então, a resposta para o exercício, eu vou deixar indicado para vocês aqui, olha. Vai ser o 60 menos aqueles 25 que nós já tínhamos, que acaba dando, então, 35. E aí, esse 35 fez com que a nossa alternativa correta fosse a letra E, ok? Conforme consta aí no gabarito definitivo apresentado pela banca. Exatamente, gabarito correto, letra E, tá bom? Então o que nós temos aí é isso, olha, trabalhadores com dias, 2 grandezas inversamente proporcionais, trabalhadores com a quantidade de obra, 2 grandezas diretamente proporcionais. Vai pelo metro da cruz, antes de passar a cruz, organize as razões, que foi o que eu fiz aqui, olha, você vai reparar que daqui para cá, a única coisa que eu fiz foi organizar aquele 9/5 que tinha ficado inversamente, colocando 5 nonos. Ok? Show de bola, gabarito correto, letra E, conforme consta aí para vocês. Vamos aqui para a última desse bloco, que foi essa que está aí, para o cargo de técnico judiciário, área administrativa, concurso do TRT da 6ª Região, TRT Pernambuco, provinha aplicada em abril de 2018 pela FCC. Enunciado fala que em uma obra de construção civil, 12 operários com a mesma velocidade de trabalho azulejaram X metros quadrados de paredes em 2 horas e 45 minutos. No dia seguinte, 3 dentre os 12 operários do dia anterior azulejarão X sobre 3 metros quadrados de paredes em um tempo igual a... E aí nós temos aqui então essas alternativas, ok? Bem, primeiro ponto que a gente sabe também bem comum em provas da FCC é a questão de... O enunciado ele é um enunciado de regra de 3, certo? Mas aí de leve eles vão batendo aqui em outros pontos. A gente tem aqui, por exemplo, a questão do sistema de tempo. Essa história aí de 2 horas e 45 minutos, isso aí eu acho que não está muito legal da gente trabalhar não, perfeito? Até porque nas alternativas a gente está também ali com o tempo em horas e minutos. Então é uma recomendação que a gente sempre deixa, que vocês trabalhem tudo numa única unidade, e aqui eu vou sugerir que a gente passe para minutos, ok? Então essas 2 horas e 45 minutos, 2 horas e 45 minutos, eu vou deixar indicado como se fossem 2 vezes 60... mais 45. Como a cada hora eu tenho 60 minutos, 2 horas seriam então 2 vezes 60, que vai ter que dar 120, mais 45, chegando aqui então num total de 165 minutos, perfeito? Bom, agora vamos lá. Quais são as grandezas que nós temos aqui então? Eu tenho a grandeza operários, perfeito? Vou colocar aqui, ó. Grandeza operários. Eu vou ter também a grandeza área em metros quadrados. Perfeito? Então vou colocar aqui, olha, minha grandeza área
em metros quadrados. E tenho também a minha grandeza tempo, que eu vou deixar em minutos. Perfeito? Minha grandeza tempo em minutos. Então, bora lá. Ele fala para mim que 12 operários, então eu vou colocar aqui, olha, 12 operários azulejarão X metros quadrados. Essa história que está aqui, moçada, dos X metros quadrados, para você não ter que ficar carregando esse X, e mais do que isso, depois o X sobre 3, porque aí na hora de você usar o X sobre 3, são dois detalhes, né? Você está com uma fração e ainda está com um X. Ninguém morre usando isso. Mas você não precisa. Vou cair de novo, né? Vou bater de novo naquela tecla de... Dá para você, se você conseguir manter a proporção, dá para você atribuir um valor aqui e simplificar a sua vida. Então, onde eu tenho x e x sobre 3, eu vou supor que aquele x ali, para não ter problema nenhum, eu vou supor que aquele x ali vale 3. Perfeito? Abraão, mas aí eu poderia colocar o x valendo 30, 36? Sim. A única sugestão que eu dou para você que vai inventar aqui o valor para o x é que você tente inventar um valor que seja justamente divisível por 3, tá bom? Ah, professor, eu coloquei o x igual a 1 e 1/3. Bom, você ainda mantém aqui o inconveniente de estar ali com a fração. Mas, de qualquer maneira, sempre vai dar certo. Então, aqui eu vou supor que esse meu x vale 3, tranquilo? E dessa forma, eu teria aqui essa área 3, que aí o que ele coloca para mim é que esses 12 operários azulejaram, né? X metros quadrados. Vou supor que, então, olha, que esse x seja 3. E aqui onde está o x sobre 3, é como se fosse o 3 sobre 3, que vai ter que dar 1 metro quadrado. E aí a gente some ali, não só com a fração, como também com o x, ok? Então ficamos aqui com esse tempo 3, aliás, com essa área 3, para esse tempo de 2 horas e 45 minutos, que eu vou deixar indicado como se fossem 165 minutos. Brunão, mas aí aqui eu preferi deixar isso em horas. Tem problema eu deixar em horas? Tem problema nenhum deixar em horas, tá bom? Só tomar um pouquinho de cuidado, porque se você for trabalhar com esse tempo de 2 horas e 45 minutos, lembrar que 2 horas e 45 minutos não são 2,45 horas, perfeito? Lembrar que as 2 horas e 45 minutos a gente teria que deixar indicado como se fossem o quê? 2,75 horas. Quando eu pego ali o tempo de 45 minutos acabam sendo 45 sobre 60. Né, 45 minutos de um total de 60 minutos que a gente tem em uma hora. Então, esse 45 sobre 60, ele corresponde, na realidade, a 75% de uma hora. Se conseguir trabalhar, né, com essa conversão para o tempo em horas como 2,75, não tem problema nenhum. E mais do que isso, tomar muito cuidado, principalmente com o que a gente tem aqui nas alternativas, tá? A forma como a gente teria que fazer a interpretação do que está nas alternativas como um tempo em horas. Problema nenhum. Optei aqui por deixar em minutos, porque aí depois eu acho que fica mais tranquilo para a gente conseguir voltar e chegar aqui nas alternativas a partir do resultado em minutos. Bem, aí a gente tem lá na sequência o seguinte, no dia seguinte, 3 entre os 12 operários, então olha, 3 entre os 12 operários, azulejarão x sobre 3, ou seja, azulejarão 1 metro quadrado em, e aí ele quer saber aqui em quantos minutos que a gente vai conseguir fazer isso, perfeito? Então ótimo, organizei os meus dados. Chegou a hora, então, de fazer a comparação. Qual dessas 3 grandezas manda na questão? A grandeza que manda é a grandeza tempo. Você vai, então, comparar tempo com a quantidade de operários. E depois você vai comparar tempo com a quantidade de área. Para essa questão que está aqui, em momento algum, comparar operários com área no mesmo raciocínio. Por quê? Porque nenhuma dessas 2 grandezas traz dúvida para o exercício, ok? Você tem que o tempo inteiro questionar aquilo que há dúvida, que é o tempo. Então, bora lá, vamos comparar tempo com a quantidade de operários. O combinado é que a minha grandeza que tiver o x, eu coloco com a setinha para cima. Pode ser para baixo, pode nem usar seta, isso aqui é só um referencial. Então, se eu imagino que eu tenho mais tempo, ou que eu estou gastando mais tempo, qual que você entende que é a relação entre a quantidade de tempo que eu gasto e a quantidade de operários? Então, pensa, para facilitar a sua vida, imagine que você vai aumentar o tempo, ou que você está gastando mais tempo. Se você está gastando mais tempo, é porque você tem mais operários trabalhando ou é porque você tem menos operários trabalhando? Com certeza porque você tem menos, né? Se eu tenho mais tempo, se eu gasto mais tempo, é porque menos pessoas estão atuando. Então significa que essas 2 grandezas aqui, elas são inversamente proporcionais, ok?
E lembre-se que a minha comparação nunca tem a ver com os números. Ah, do 12 para o 3 diminuiu, é por isso que você colocou aquela setinha para baixo? Nada a ver, as setas aqui, em momento algum, eu estou olhando para os números para tirar a conclusão sobre elas. A conclusão de que a seta ficou para baixo é porque, pelo que eu defini para o meu x, ela teria que ficar no sentido oposto, perfeito? Porque se eu tivesse colocado o meu tempo para baixo, eu gasto menos tempo. Ora, se você tivesse colocado o tempo para baixo, você ia precisar de mais operários. Se eu tenho que fazer a minha tarefa em menos tempo, é porque eu precisaria de mais operários. Então aqui você teria uma seta para cima e aí você ia pirar, né? Pô, do 12 para o 3, por que a seta ficou para cima? É porque essa seta não tem nada a ver com os números. Tem a ver com a relação de proporcionalidade entre essas duas. E você vai perceber que, independentemente do que você defina, tempo e operários vão sempre no caminho contrário uma da outra. Então por isso que elas são inversamente proporcionais, ok? Então agora vamos comparar o tempo com a quantidade diária. Se eu estou gastando mais tempo, ou se eu tenho mais tempo, o que acontece com o tempo e a área que eu posso, no caso aqui, azulejar, né, que é o contexto do exercício? Ora, se eu tenho mais tempo, com certeza com mais tempo eu acabo azulejando uma área maior, certo? Então significa que tempo e área são duas grandezas o quê? Duas grandezas diretamente proporcionais. Então tempo e área, duas grandezas diretamente proporcionais. Está aqui, ó. Beleza? Agora é só partir para o abraço. Mas antes de partir para o cálculo final, né, aquela hora que você vai arrebentar, lembra de ajustar ali os valores. Então, operários, que está ali como uma grandeza inversamente proporcional, eu vou escrever a razão de operários ao invés de 12 sobre 3, como se fosse 3 sobre 12. Então fica aqui, olha, 3 sobre 12, depois 3 sobre 1, e por fim 165 sobre x. A partir daí, então, você passa uma cruz pegando a linha do x e a coluna do x. Então tá aqui, olha, a linha do x e a coluna do x. Então, os valores que ficam na cruz sobem. Quem está na cruz vai para cima. Então, no meu numerador, que é a parte de cima, eu vou colocar o 12, o 1 e o 165. 12 vezes 1 vezes 165. E no meu denominador, eu vou colocar o 3 vezes 3. 3 vezes 3. Daí, então, a gente vai chegar à conclusão de que, bem, o 12, se você for simplificar por 3, 12 por 3 vai dar 4. 3 por 3 vai dar 1. E o 165 por 3, se você for simplificar, você vai ver que vai dar 55. 165 por 3 dá 55, 3 por 3 vai ter que dar 1. A conclusão que a gente chega, então, é a de que o nosso x acaba sendo 4 vezes 1 vezes 55, e isso que está aqui é igual a 220, no caso aqui, então, 220 minutos, perfeito? Bem, só que lembra que a gente tinha convertido, né, o meu tempo que estava em horas e minutos para minutos? Então agora eu volto, porque minhas alternativas não estão simplesmente em minutos, tem também ali a parte em horas. Então para você fazer isso, basta você dividir, né, o 220 por 60. 220 por 60 vai ter que dar 3. 3 vezes 60 vai ter que dar 180, e aí 220 para 180 acaba sobrando 40. Eu chego aqui então em 3 horas e 40 minutos, que fez com que a letra E fosse a alternativa correta, então, para essa questão, beleza? 3 horas e 40 minutos. E aí, só um detalhezinho, para quem, por exemplo, deixou então esse tempo, né, de 2 horas e 45 minutos, para quem deixou ele aqui como se fossem 2,75 horas, acabou chegando aqui então num resultado que seria de 3,666 horas, ok? Para quem deixou o tempo em horas, aqui teria que encontrar 3,666 horas, e aí teria que fazer a interpretação dessa parte decimal, dessa dízima, certo? Ou entender que é como se sobrassem 2/3 de uma hora. Os 2/3 são a mesma coisa que o 0,666. Então, de alguma maneira, ia ter que fazer a interpretação desse resultado, entendendo que os 2/3 de 60 minutos seriam ali aqueles 40 minutos, para que a gente transformasse, então, o que foi obtido em horas e minutos. Aqui, por exemplo, eu encontrei tudo em minutos, então eu tive que encontrar a parte em horas. Para quem deixou o tempo em horas, teria que encontrar também aí o tempo em horas e minutos e fazer a interpretação dessa parte decimal e ou
fracionária, dependendo da linha como conduziu aí a resolução, tá bom? Mas, de qualquer maneira, gabarito correto indicado para vocês aqui, então, na letra E, conforme consta para vocês aí, como gabarito oficial e definitivo apresentado pela FCC. Fecha esse bloco por aqui, veja aí do outro lado se ficou tudo entendido, se teve alguma dúvida, volte, me acompanhe, porque a gente tem vários modelos aí de questões da FCC já aplicados em provas anteriores, e qualquer um deles aí pode aparecer a qualquer momento de maneira semelhante na sua prova, não é não? Um forte abraço, tudo de bom, valeu!